Após a morte do filho dos cantores Valquíria Santos e César Neto, veio à tona um assunto que já é bastante debatido: os ataques, os julgamentos e os cancelamentos nas redes sociais. Mas, até que ponto a opinião do outro pode ser exposta nas redes sociais? É isso que a gente vai saber agora com a repórter Diana Miralha. Ela está ao vivo conosco, é mãe também já de adulto, mas de adolescente, assim como eu. E a gente conversou muito ontem no Zap, eu e minha maninha. E a gente sofre também sendo pai, sendo mãe, né, maninha? Boa tarde, minha querida. Oi, Ciro. Boa tarde para ti, boa tarde a todos aí que já estão ligados no Patrulha da Cidade. É verdade. Eu e Ciro, ontem a gente trocou rapidamente, né, alguns áudios pelo WhatsApp, repercutindo essa história tão triste. Eu diria uma tragédia, né, Ciro? É que afeta todos nós. Eu até falei para alguns amigos que a dor da Valquíria, a dor do pai, né, do Lucas, é a dor de todos. Eu acho que é a dor de todos os pais, né? A gente que tem um filho, a gente quer uma vida longa para o filho, quer que ele cresça, realize seus sonhos, viaje, ame, seja amado, não é? É o que a gente quer. E é muito duro você ter que enterrar um filho. Não é a ordem natural das coisas. E aí, quando a gente vê que uma história dessa acaba assim, por causa de comentários ofensivos, preconceituosos, né? A gente fica se perguntando o que está acontecendo com as pessoas. Eu até aqui estou com a Cristina Han, que é psicóloga e sexóloga. Quero agradecer aqui ser disponibilizado um pouco do seu tempo para falar com a gente sobre isso. A gente conversando, eu até te disse, né? Cada um dá o que tem. Parece que é um pouco isso, né? As pessoas vão lá fazer comentários, às vezes numa postagem que a pessoa fez, de uma forma tão leve, brincalhona, achando que vai fazer bem às pessoas, vai fazer as pessoas acharem engraçado. E aí sempre vem alguém para postar. Na verdade, para se mostrar o que é de verdade. Isso. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu costumo dizer que a gente precisa tomar muito cuidado com o direito que a gente tem de expressão. A gente, de fato, pode se expressar, mas a gente tem que tomar cuidado com a palavrinha mágica chamada julgamento. A diversidade sempre vai existir. E ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma divisão nem uma subtração. A diversidade, ela soma, porque ela traz justamente o diferente. E isso acrescenta muito na vida da gente. Então, infelizmente, a gente está passando por essa situação de mais um jovem que, infelizmente, não foi o primeiro, nem será o último, que sofre, sim, de preconceito por apenas usar da espontaneidade natural de um jovem. Então, eu atento aí para todas as famílias, chamo a atenção que a gente precisa, sim, estar muito perto dos nossos filhos, escutá-los não só na fala, mas às vezes até mais no silêncio deles, no isolamento, no uso excessivo das redes sociais, porque um jovem de 16 anos, ele precisa de aceitação, de aprovação, e na verdade foi a intenção primária dele. Isso, e ele teve, mas de uma maneira nociva, de rejeição, que foi assim que ele se sentiu, marcado principalmente pela questão da homofobia e do preconceito. E eu vi tanta coisa ruim assim, Cristina. A gente está falando de um garoto de 16 anos, né? É o filho de alguém, é o neto de alguém, é o irmão de alguém. Numa fase de vida, eu tenho filhos nessa faixa etária, né? Numa fase de vida em que eles estão em completa transformação, os hormônios, é muita coisa acontecendo, a descoberta da sexualidade. É muito delicado falar qualquer coisa, quer dizer, você precisa pesar isso. Às vezes uma situação como essa, ficar em silêncio é melhor. Isso. Essa idade é uma idade que eles são recheados por muitas mudanças e transformações, né? Desde o descobrimento da sexualidade, da necessidade de autonomia, da transformação do próprio corpo, da ansiedade em relação às expectativas que têm sobre eles. Então, são muitas emoções para gerenciar. E na hora em que se vivencia uma situação dessas, um jovem também é muitas vezes marcado pela impulsividade, pelo imediatismo. Então, gente, ao invés da gente julgar e querer estar buscando porquês, a gente precisa se perguntar o que a gente pode fazer para que não continue acontecendo. De que maneira que a gente pode acolher essa família que está numa dor imensurável, inenarrável, e mais do que isso, como que a gente pode trabalhar a questão da tolerância, né? Então, esse jovem encontrou naquele momento uma possível saída, que talvez necessariamente não fosse a morte, mas fosse
a necessidade de desaparecer. Então, antes de julgar, a gente precisa de um pouquinho de empatia. Não necessariamente se colocando no lugar da pessoa, mas imaginando se a gente não estivesse no mesmo lugar, como é que será que a gente reagiria? Cristina, a gente vai encerrar o link, mas antes disso eu vou pedir aqui para te deixar também uma dica para o pessoal que está nos assistindo, porque a gente sabe que serviço de psicologia, serviço público mesmo, às vezes é difícil você acessar, né? Para quem tem particular, enfim. Você tem um Instagram para as pessoas irem lá, um serviço que possa ajudar as pessoas? Muito obrigada, porque assim é a oportunidade de eu dizer para você que o meu trabalho no Instagram tem de fato um propósito. Eu quero que as pessoas possam ter acesso ao conhecimento, à informação em relação à sexualidade, ao comportamento humano, e para as pessoas que não têm condições, por exemplo, de fazer terapia, elas possam encontrar ali uma maneira de se mobilizarem para o autoconhecimento. Meu Instagram é @CristinaRanPsi. O Ran, gente, se escreve H-A-H-N. Cristina Ran Psi. Muito obrigada. A gente que agradece a sua participação no Patrulha da Cidade. Ciro, volto contigo aí no estúdio, Maninho. Obrigado, Maninha. Beijo, abraço. Doutora, obrigado pelo esclarecimento. Eu vou seguir a senhora também. Ei, deixa eu falar. O programa está difícil, eu peço desculpas a você. Você até afetou, como disse aí a Maninha, afetou a gente que é pai. Afetou todo mundo. Não tem como. Mesmo você não conhecendo, eu só conheço a Valquíria de shows, eu nunca. Eu conheço a Valquíria, brincalhona nos palcos. Sou fã da Valquíria e ontem eu fiquei frente a frente, ela nem sequer me enxergou. Eu lá no caixão do filho dela, nem sequer me enxergou e eu fiz questão que ela não me enxergasse, que eu fui só para dar um abraço realmente pela perda que os pais tiveram do garoto. Eu, como pai, também perdi um filho há 2 anos e meio. Eu sei que isso dói muito, mas é difícil hoje fazer. Mesmo que você não conhece, repito, eu conheço a Valquíria de show, da alegria dela cantando lá, com aquela voz que todo o Brasil conhece e admira, né? Mas dói. Ver ela desolada daquele jeito nas redes sociais e ontem lá no velório, cara, dói. Não dá para a gente fazer o programa com a brincadeira que a gente faz, não dá, gente, não dá. Me perdoe, não dá mesmo.